A Turquia, o membro mais criticado, mais peculiar e mais independente da OTAN, o nome mais problemático da aliança no mapa. A parte estranha, este país compra mísseis de defesa aérea da Rússia, negocia regularmente com Putin e nunca cortou seu comércio com ele. Em resumo, é tratada como a maior encrenqueira da aliança. Ainda assim, Erdogan, utilizando sua indústria de defesa e seu relacionamento pessoal com Trump, destaca-se como um raro ator capaz de restringir a liberdade de manobra da Rússia, e a realização da cúpula da OTAN em 7 e 8 de julho de 2026 é o auge disso. Então, o que exatamente será discutido naquela mesa? Pela declaração vazada, a Rússia será abertamente rotulada como uma ameaça e medidas muito mais duras seguirão. Além disso, os Estados Unidos podem devolver em grande parte a segurança da Europa para a própria Europa e, como o principal responsável por esse flanco, em grande parte para a Turquia. A mudança que os especialistas chamam de OTAN 3.0 está reformulando a aliança. Moscou, por sua vez, espera menos vencer no campo de batalha do que ver a OTAN se romper internamente neste exato momento. Duas perguntas estão na mente de todos. Esta cúpula abrirá a porta para um cessar-fogo ou arrastará as coisas para um caos ainda mais intratável? Por baixo dessas duas perguntas há uma mais profunda. Por que a Turquia é tão indispensável para a OTAN e por que ela inquieta tanto a Rússia de Putin? Responderemos a tudo isso passo a passo neste vídeo. Mas primeiro, um pequeno pedido. Análises independentes de geopolítica e guerra como esta estão sendo cada vez mais limitadas pelo algoritmo, e o vídeo não está alcançando muitas das pessoas que gostariam de vê-lo. Inscrever-se, curtir e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a superar essa supressão. Leva apenas alguns segundos. E para ler essa tabela corretamente, primeiro precisamos entender a Turquia. A Turquia não é apenas o único país que Putin realmente teme fora dos Estados Unidos, ou o filho problemático da OTAN. É também o único membro da OTAN que já abateu um avião de guerra russo, o único que enfrenta a Rússia em 3 continentes e 4 frentes distintas ao mesmo tempo, e o país que há 300 anos guarda o bloqueio do maior sonho estratégico da Rússia, alcançar os mares quentes e abertos. Tudo começa com a geografia em 2 estreitas vias navegáveis, o Bósforo e os Dardanelos. Estas são a única passagem do Mar Negro para os oceanos abertos, e a chave desse portão está nas mãos da Turquia. Em tempos de paz, o comércio flui livremente, mas no momento em que uma guerra estoura, a Turquia decide qual navio de guerra pode passar e qual não pode. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, Ankara fez exatamente isso, fechou os estreitos para navios de guerra. O resultado? Segundo a avaliação de muitos analistas, a medida impediu que o conflito se espalhasse por todo o Mar Negro. A Rússia não pôde reforçar suas frotas do Báltico ou do Mediterrâneo no Mar Negro. Nenhuma potência externa pôde enviar navios de guerra para a região também. Com um único movimento, a Turquia congelou o equilíbrio militar de um mar inteiro sem disparar um tiro. Ainda assim, controlar os estreitos é apenas metade do trabalho. A guerra semeou o Mar Negro com um perigo invisível, minas flutuantes. Algumas das minas colocadas ao longo da costa da Ucrânia se soltaram de suas amarras e derivaram para as rotas de navegação internacionais. Uma única mina à deriva pode afundar um navio de carga ou paralisar rotas de grãos e energia por dias. Quem está na água contra essa ameaça? A Turquia, novamente. A Marinha Turca, juntamente com a Romênia e a Bulgária, todos os 3 membros da OTAN, todos os 3 estados litorâneos do Mar Negro, caça essas minas. E, uma vez que a guerra termine, esse mesmo trio conduzirá a operação de limpeza muito maior na costa da Ucrânia. Em resumo, manter o Mar Negro aberto ao comércio, mantendo o fluxo de grãos e energia, depende em grande parte da presença da Turquia no campo. No entanto, a Turquia não confina a Rússia apenas ao Mar Negro. Hoje é o único país da OTAN que enfrenta a Rússia em 3 continentes e 4 frentes distintas ao mesmo tempo. A primeira prova veio em novembro de 2015. A Turquia abateu um Su-24 russo que havia violado seu espaço aéreo na fronteira com a Síria, sendo o primeiro membro da OTAN a derrubar um jato russo desde a década de 1950. E isso não foi um ato isolado de coragem. A primeira frente na Europa, o Mar Negro. O segundo, na encruzilhada da Europa e Ásia, o Mediterrâneo Oriental e a Síria. A Turquia apoiou a oposição anti-Assad, e hoje não é o aliado da Rússia, Assad em Damasco, mas um novo governo liderado por um ex-oposicionista. O terceiro fronte na Ásia, o Cáucaso. A Turquia apoiou o Azerbaijão, e em 2020 drones Bayraktar mudaram o rumo contra o tradicional aliado da Rússia, a Armênia.
A quarta frente na África, Líbia. Os Bayraktars turcos mantiveram o governo de Trípoli de pé contra as forças de Haftar, apoiadas pela Rússia. 3 continentes, 4 frentes, e na maioria desses teatros, o que mudou o equilíbrio foi a tecnologia turca. Tudo isso é passado, e a Rússia aprimorou sua própria vantagem. A guerra ensinou-lhe lições difíceis. Mesmo assim, o que realmente inquieta a Rússia sobre a Turquia é outra coisa: a revolução silenciosa em sua indústria de defesa e sua contribuição abrangente para a aliança. O símbolo dessa ascensão é um único nome: Bayraktar. Comprovados em combate na Líbia, em Nagorno-Karabakh e, mais notavelmente, na Ucrânia, esses drones foram exportados para mais de 30 países. E a Turquia não vende mais apenas drones. Seu caça de quinta geração, Kaan, está se preparando para seus primeiros voos este ano, e a Indonésia já assinou para 48 aeronaves. Quão seriamente essa ascensão é levada? Para responder, não procure além de maio de 2026. A Rainha Matilde da Bélgica chegou à Turquia com a maior delegação econômica belga em 14 anos. Mais de 400 figuras empresariais, 5 ministros, uma multidão de aproximadamente 500 pessoas. E sua primeira parada não foi um palácio, nem um museu, mas o Centro de Tecnologia da Baykar em Istambul, fabricante do Bayraktar e Kaan. A rainha recebeu um briefing pessoalmente de Selçuk Bayraktar, que também é genro de Erdogan. Visitou as linhas de produção e recebeu um modelo em escala do drone Kızılelma como presente. E Selçuk Bayraktar disse a ela: "Drones são um dos maiores dissuasores. Se você produzir o suficiente, ninguém pode atacá-lo." Para a indústria de defesa de um país que o Ocidente uma vez repreendeu, a rainha da Europa agora vem para uma reunião. Os números comprovam isso. Só a Baykar detém 60% do mercado global de exportação de drones, e a participação total da Turquia é de 65%. E esta indústria agora também fornece para aliados da OTAN. A Polônia comprou 410 milhões de dólares em sistemas de guerra eletrónica da Turquia para seus Bayraktars, a primeira venda desse tipo para um membro da OTAN. A relação com a Ucrânia é de mão dupla. A Turquia entregou o Bayraktar à Ucrânia antes da invasão de 2022, numa época em que nenhum país ocidental forneceria armas letais. Em troca, a Ucrânia hoje fabrica motores para os caças e drones da Turquia, tanto que o drone turco Kızılelma é chamado de pássaro turco com coração ucraniano. Outro momento que inquietou Putin ocorreu no início de 2026, bem na sua porta ao norte, no Mar Báltico. Pela primeira vez na história, depois do Mar Negro e do Mediterrâneo, a Turquia apareceu na porta da Rússia no Báltico também. O maior exercício de implantação da OTAN do ano, Steadfast Dart 2026, ocorreu de janeiro a março, hospedado pela Alemanha. O primeiro detalhe marcante: nenhuma força americana participou, o que muitos observadores interpretaram como um teste da capacidade da OTAN de operar sem o apoio dos Estados Unidos. Então, quem preencheu essa lacuna? A Turquia. Nas palavras do coronel Matthias Boenker, porta-voz do Comando da Força Conjunta da OTAN em Brunssum, a Turquia é a nação que fornece a maior contribuição para este exercício. As forças principais e uma parte significativa das unidades vêm da Turquia. E a Turquia, pela primeira vez, assumiu o papel de comandante da Força-Tarefa Anfíbia da OTAN. O navio de comando para as operações marítimas foi o navio de convés plano da Marinha Turca, o TCG Anadolu. E ali, um marco histórico ocorreu. Um drone armado Bayraktar TB3 decolou do convés do TCG Anadolu, atingiu um alvo marítimo no Báltico com uma munição de precisão e retornou a bordo. A primeira vez na história da Aliança que um drone armado completou um ciclo completo de lançamento, ataque e recuperação de um navio de convés plano. O comandante da OTAN, General Ingo Gerhardt, parabenizou pessoalmente as forças navais turcas após o acerto. O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, e o chefe de defesa da Bundeswehr, General Carsten Breuer, observaram a fase de pouso no local. Agora, imagine toda a cena. A Marinha Turca deslocou um grupo de tarefas a aproximadamente 8.000 quilômetros de sua terra natal. Navios de guerra turcos entraram no Báltico nessa escala pela primeira vez. E lá, eles efetivamente ancoraram como a força central de um exercício em que os Estados Unidos nem estavam presentes. É exatamente aqui que o indispensável se torna visível. Em uma era de retirada constante dos Estados Unidos, a resposta à questão de defender a Europa contra a Rússia agora passa em grande parte por Ankara.
Para a Rússia, isso significa que sua muralha sul, com séculos de existência, agora se ergue contra ela também no norte. A última carta é a mais sutil, a diplomacia. A Turquia é quase o único país dentro da OTAN capaz de sentar à mesa com tanto Kiev quanto Moscou. A Turquia sediou as conversações de Istambul no início da guerra e mediou trocas de prisioneiros e o acordo de grãos. Canais que um lado fecha, a Turquia pode manter abertos, e é precisamente essa linha independente o suficiente para arriscar sanções ocidentais, mas indispensável o suficiente para manter o portão sul da aliança, que transforma o canal pessoal entre Erdogan e Trump em alavanca para Ankara. Em um momento em que Trump questiona seu compromisso com a OTAN, laços de líder para líder que podem manter os Estados Unidos na mesa são mais valiosos do que nunca, e essa postura tem um nome: autonomia estratégica. Ainda assim, a autonomia que a Turquia tem em mente difere da Europa. Não é uma busca por independência institucional, mas a capacidade de fazer negócios com vários centros de poder ao mesmo tempo em um mundo multipolar. Ankara não se rende totalmente nem a Washington nem a Bruxelas. Ela trabalha sua própria margem de manobra ao máximo, tanto dentro da OTAN quanto fora dela. É por isso que é difícil para os aliados preverem e, por essa mesma flexibilidade, indispensável. Para manter este quadro completo, o outro lado da moeda merece uma olhada. Mesmo enquanto a Turquia rompe com a Rússia, não queima completamente suas pontes com ela. Compra gás natural russo através do gasoduto Turk Stream e está tentando se tornar um centro de energia. A usina nuclear de Akuyu, construída pela Rosatom, juntamente com o turismo e o comércio, une as duas economias. Isso pode parecer uma fraqueza, mas é a essência do equilíbrio da Turquia. Ankara restringe a Rússia militarmente e geograficamente, mas não fecha completamente as portas econômicas. É essa capacidade de fazer ambas as coisas ao mesmo tempo que mantém a Turquia como uma voz que ainda ressoa, onde nenhum outro país da OTAN pode alcançar, dentro do Kremlin. Para a Rússia, o resultado é ambivalente. A Turquia não é nem um inimigo declarado, nem um amigo confiável, uma variável incontrolável que deve ser constantemente considerada. E o que mais inquieta uma grande potência é precisamente o vizinho que não pode controlar. Uma breve pausa. Análises geopolíticas independentes como esta são sufocadas pelo algoritmo. Um like, um comentário de uma palavra e sua inscrição ajudam diretamente o vídeo a alcançar muito mais pessoas, porque agora nos voltamos para onde todas essas cartas convergem, para o verdadeiro propósito da cúpula. Pode a OTAN manter-se unida? E por que a Rússia teme isso? Quando todas essas cartas chegam a uma mesa em Ankara, nos dias 7 e 8 de julho, as verdadeiras apostas são muito maiores do que parecem. A cúpula de Ankara não é apenas sobre a Ucrânia, é sobre se esta aliança pode permanecer unida. Sob a administração Trump, Washington quer que a Europa assuma a maior parte de sua própria segurança, em uma abordagem que o Pentágono enquadra não como compartilhamento de encargos, mas como transferência de encargos. Os Estados Unidos deslocam seu foco para o próprio hemisfério e o Indo-Pacífico, enquanto a Europa assume sua própria defesa convencional. E isso não é um acesso de temperamento trumpiano, é uma tendência maior e mais duradoura do que ele. Em resumo, a ordem de segurança europeia que se apoiou na liderança americana desde a Guerra Fria está sendo reescrita. Isso é o que fundamenta a promessa de 140 bilhões de euros para a Ucrânia. Europeus e Canadá assumem quase tudo, não os Estados Unidos. Portanto, esse valor não é apenas apoio a Kiev, é a mensagem da Europa para Moscou e para Washington de que eu posso cuidar da minha própria segurança. E é exatamente aí que se esconde a verdadeira esperança da Rússia. Para Moscou, o resultado ideal é menos uma vitória no campo de batalha do que a OTAN se rompendo internamente. O Kremlin trabalha para inflamar cada atrito entre a Europa e Washington. É por isso que 32 países em Ankara, com Trump, na foto, entregando uma única imagem de unidade, é a cena que a Rússia menos quer ver. E o verdadeiro propósito da cúpula é mostrar ao mundo e ao Kremlin exatamente essa imagem. Então, como esse propósito se traduz em decisões concretas na mesa? Pelo rascunho da declaração vazada, a aliança define a Rússia como uma ameaça de longo prazo à segurança euro-atlântica e reafirma seu compromisso inabalável com o artigo 5. Aliados europeus e o Canadá prometem à Ucrânia um total combinado de 140 bilhões de euros em apoio militar ao longo de 2 anos. E um detalhe resume toda a cena. Esta cúpula, com a presença de Trump, é realizada no solo do único país-ponte que ainda pode falar com a Rússia, a Turquia. O pano de fundo da cúpula só aumenta o peso da Turquia. A recente guerra com o Irã expôs quão frágil é o flanco sul da OTAN, e a Turquia está bem no seu centro.
Em um período de confiança transatlântica abalada, a aliança reafirma novamente seu compromisso com o artigo 5 e sua meta de gastar 5% da renda nacional em defesa até 2035. A declaração foi mantida deliberadamente curta para evitar atritos com Trump. Até Zelensky foi deixado à margem da sessão principal para não perturbá-lo. Então, a Turquia não hospeda apenas uma reunião, mas um equilíbrio delicado sobre o qual o mundo está prendendo a respiração. E no Fórum da Indústria de Defesa da OTAN, em 7 de julho, a Turquia ocupa seu lugar para ganhar acesso aos próprios fundos de defesa europeus, dos quais foi excluída. O fabricante dos drones que a aliança mais deseja está pedindo para ser incluído em seus próprios mecanismos. Então, o que vem a seguir? 3 possibilidades estão na mesa, e em todas elas o peso da Turquia é decisivo. Primeiro, um cessar-fogo. A Ucrânia, apoiada por líderes europeus, propôs um cessar-fogo incondicional. A Rússia rejeitou. Putin não está recuando e continua atacando cidades. Até mesmo as previsões de mercado colocam as chances de um acordo até o final do ano abaixo de 50%. Portanto, o cenário mais provável a curto prazo é a guerra continuar nesse equilíbrio de desgaste. Em segundo lugar, digamos que um cessar-fogo aconteça um dia. Quem o garante? Aqui, o papel da Turquia torna-se crucial. Ankara estabeleceu um comando de componente marítimo em Istambul sob o quadro de Montreux e comando turco para gerir a parte do Mar Negro de quaisquer garantias de segurança pós-paz para a Ucrânia. Então, mesmo no dia em que a guerra terminar, a Turquia estará novamente no coração do Mar Negro, na engrenagem que mantém a paz. Terceiro e mais perigoso, não um cessar-fogo, mas um desmoronamento, não da Ucrânia, mas da OTAN. As ameaças de retirada de Trump e a erosão da confiança transatlântica alimentam o cenário exato que Moscou aguarda. Em um mundo assim, a linha de autonomia estratégica da Turquia apenas se acentua, um ator não vinculado a nenhum bloco fazendo negócios com vários centros de poder, ao mesmo tempo em uma ordem multipolar. E qualquer que seja o cenário que se desenrole, cessar-fogo, guerra prolongada ou um afrouxamento da aliança, o portão do Mar Negro, a produção dos drones e a linha aberta para Moscou permanecem na mesma mão. Dê um passo atrás e a imagem fica mais nítida. A Turquia é indispensável para a OTAN porque detém o único portão do Mar Negro. Ela mantém o equilíbrio nesse mar, constrói os drones que a aliança deseja, mantém a ponte para Moscou e trabalha os canais pessoais que mantêm os Estados Unidos na mesa. E é exatamente por isso que isso incomoda Putin. O limite do seu poder naval no Mar Negro é determinado pela largura de um estreito. As armas que imobilizaram seu exército no campo são construídas além de sua fronteira, e a cúpula que agora o rotula como uma ameaça e promete à Ucrânia 140 bilhões de euros se reúne no solo do único país ainda capaz de falar com a Rússia. Aqui está o paradoxo. O país da OTAN que Moscou mais precisa manter por perto é o que está silenciosamente causando mais dano. E à medida que a guerra se arrasta e o Mar Negro, os drones e a energia se tornam ainda mais importantes, esse paradoxo se intensificará ainda mais porque a chave para todos os três está na mesma mão. À medida que essas bandeiras se erguem sobre Ankara, a mensagem para o Kremlin é implícita, mas clara. O portão do Mar Negro e, cada vez mais, o portão para o futuro da OTAN passa por Ankara. Qual é a sua opinião? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter atualizado com a análise exclusiva da PPR Global, por favor, inscreva-se e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.